Fala galera, tudo bem? A Panini me trouxe aqui no Rio pra gente assistir a pré-estreia de Liga da Justiça pela Warner. Então a gente vai falar com o pessoal, inclusive convidamos algumas pessoas pra virem assistir com a gente e curtir esse filme muito esperado, né? E a gente vai falar um pouquinho com eles e com mais uma galera que tá super ansiosa pra saber o que esperar de Liga da Justiça. Vamos lá? Olha só quem chegou aqui para acompanhar a gente, nosso convidado Vidal, na Disciplina, veio assistir Liga da Justiça também com a gente. Então, ó, Vidal, o que você acha que vai rolar de bom nesse filme hoje? Olha só, eu tô muito curioso com esse Aquaman, que ele tá parecendo algo assim novo, até em comparação com o que a gente tem visto nos quadrinhos. E cara, ver uma equipe e principalmente pela primeira vez essa equipe icônica da DC vai ser muito legal, assim, eu tô muito ansioso com o resultado desse filme. Então a gente tá aqui com o Beto do MRG, né? Vamos falar um pouquinho com ele. O que você acha que a gente consegue tirar de bom nesse filme? Cara, o Aquaman. Amém! Tô aqui com o Panda e com a Cris, do Coxinha Nerd, pra falar um pouquinho com vocês do que eles estão lendo e o que eles gostam mais de ler sobre Liga da Justiça. Vamos começar com você. Existe toda uma mitologia sobre Lanterna Verde que não está sendo comentada. Estou aqui para defender a classe, porque eu acredito muito que o Lanterna Verde vai fazer a diferença nesse filme e vai fazer a diferença também nos quadrinhos daqui pra frente. Eu ia perguntar isso em seguida, mas que ótimo que você mencionou, acho que ele merece essa atenção mesmo. Vamos lá, Cris, e você? Então, eu tô numa pegada de reconhecimento da Liga da Justiça através do DC Rebirth, que eu tô completamente apaixonada pelo reboot que eles deram no universo da Liga da Justiça. E eu tô, tipo, comendo com os olhos todo esse universo novo aí, que eu acho muito incrível. A pergunta que a gente tá fazendo pra galera aqui é: e aquela cena do Alfred falando com alguém no final do trailer? Quem que você acha que é? Expectativa é o que faz a gente se decepcionar às vezes. Então assim, eu tentei vir o mais em branco possível para poder aproveitar ao máximo a experiência. Ser surpreendido numa situação como essa, o filme da Liga da Justiça, cara, eu acho que é uma coisa muito boa. Então eu não quero chutar que seja ninguém, não. O que a DC quer que a gente pense é que o Super-Homem voltou. Mas tudo indica que é o Lanterna Verde. O óculos do cara tá verdinho lá, o pontinho do anel do cara. Cara, é o Lanterna Verde, com certeza. Não tem dúvidas. Parece que todo mundo tem uma sugestão pra isso, né? Eu falei com o Beto, ele disse que seria Supergirl. Então vamos ver o que vai ser. Você tem alguma outra opinião? Sim. Até pra justificar o filme que eles estão prometendo da Tropa dos Lanternas, faria super sentido. Até porque, muito rapidamente, se os Lanternas estivessem prestando atenção no planeta Terra, não teria tido invasão alienígena e Superman não teria morrido. Pra quem tá assistindo e não costuma ler muitos quadrinhos, depois desse filme, o que você recomendaria de leitura? Olha, essa Liga da Justiça do Bryan Hitch, que tá saindo agora pelo Renascimento, ela tá bastante acessível para qualquer leitor que queira começar a conhecer a equipe, né? Eu acho que a fase dos Novos 52 ela é meio intrincada, então eu acho que o Renascimento, ele de fato está servindo como esse ponto que pode ser um bom ponto de início. E a Panini deve estar trazendo esse encadernado em breve aí, né? Cara, eu acho que a melhor maneira de você começar a sua leitura de Justiça é Escada para o Céu, é o Miller escrevendo, o Ryan Lane, como é o Bryan Hitch desenhando, foi publicado já há um tempo atrás num formato grandão, né? A Panini soltou no formato de luxo. Aliás, eu acho que está na hora de e você tem a Liga da Justiça, os personagens mais clássicos ali, enfrentando um desafio impossível. Então, assim, cara, é o feijão com arroz, né, da Liga da Justiça. O Batman é o mais fácil para as pessoas. Até porque é o personagem que as pessoas... Eu nem gosto, eu sou mais do Super-Homem, mas é porque é o mais fácil para as pessoas e eu acho que as pessoas conhecem mais o personagem, a história dele. Então, e é boa, é bem boa a história. Eu tô acompanhando e é bem mais legal que o Super-Homem, inclusive, que eu gosto mais. Eu nem vou perguntar pro Panda qual que é o favorito dele, mas eu vou perguntar pra você qual que é o seu integrante favorito da Liga da Justiça. Então, eu tenho uma tendência a dizer que é o Batman sempre. Mas um outro lado meu, a partir desse ano, passou a puxar muito saco da Mulher Maravilha. Então eu vou dizer que é o casal, entendeu?
Batman e Mulher Maravilha juntos só arrasam pra mim. Agora virou casal porque tem que transformar DC em novela também, né? Olha, cara, se eu falasse de quadrinhos, eu ia ter que dizer que era o Flash. Porém, no cinema, o Batman tem me agradado bastante. E, assim, no início, nos primeiros trailers, eu tava com a pulga atrás da orelha com o Cyborg. Mas, cara, nos últimos, me deu um entusiasmo que eu acho que ele vai ter algum tipo de protagonismo que tá me chamando a atenção, assim, eu tô bastante curioso. Você viu que vai sair o volume 1 do Cyborg no Renascimento? Não, a Panini vai lançar? Pô, eu espero chegar lá em casa, amarradão. Sai esse mês, inclusive, gente. Vamos colocar a capa aí pra galera. O Cyborg vai sair encadernado, igual o Flash, igual o Aquaman. É bonito, é bonito. Pra quem tá vendo, a capa é bonita, capa dura, as edições são lindas. Sim, é incrível, gente. Espero que você goste. O Cyborg precisa ser mais valorizado pela galera. Que ele é um super-herói de representatividade. Aqui a gente tem uns presentinhos que chegaram para os nossos convidados. A gente tá aqui também na pré-estreia de São Paulo, no Shopping JK, com o pessoal aqui do Distopia, o Barba. É, isso aí. Felipe, vamos ver a liga aí. O Rino do Nerd All Stars. E a galera do Pipoque Nanquim também, o Danielzinho e o seu Zago. É nóis, é nóis. Tudo bem, gente? Tem alguma coisa assim que vocês estão mais querendo ver? Alguma interpretação, algum personagem, sei lá, o Steppenwolf, Lobo da Steppe, que a gente quase nunca vê nem nos quadrinhos? Eu sempre fico ansioso pelas referências ao Jack Kirby, né? Como você falou, o Lobo da Steppe é uma delas. E eu espero ver mais Apocalipse sendo usado, assim. Eu não sei como eles vão usar. No primeiro filme tinha um sonho do Batman com referências, né? Ao símbolo ômega e tudo mais. Eu acho que agora vão usar mais e tomara. Eu quero perceber que 2 medos meus não vão se concretizar. Eu não quero ver um Flash alívio cômico. Eu espero que seja só algumas ceninhas pontuais. Então eu tô louco pra ver como ficou esse Flash. E eu tô curioso pra ver como ficou o Aquaman, cara. Eu não gostei muito da caracterização que eu vi nos trailers e espero que no filme seja diferente. Espero que eu goste. Vamos ver se eles vão pegar bastante do trabalho do Joe Prado e do Ivan Reis, né, do Geoff Johns ou não. Tomara, tomara. Rino? Eu quero ver o Superman. Não mostrou nada em trailer, não falou nada, mas todo mundo sabe que ele vai estar no filme, né? Então eu espero ver como vai ser essa volta do Superman, assim, se ele vai voltar inspirando esperança e justiça, ou se ele vai voltar como ele estava. Ou se ele vai ser um Luke Skywalker, né, que chega lá no final do filme, tipo... Alôs. Bom, eu quero ver muito da Liga da Justiça Sem Limite, pô, era muito bom aquele desenho. Eu quero ver muito o supergrupo trabalhando junto, né, e não só o Jornade meio brabo, o Filtro Negro. Quero ver o grupo funcionando. Eu quero ver sangue, eu quero ver tudo de ruim, cara. Quero ver zoeira. Você tá comigo então, você quer ver o Steppenwolf que nem nos quadrinhos trucidando a Liga da Justiça, que nem no Terra 2. Eu gostei do visual do Felipe, porque ele veio de cosplay do Henry Cavill, inclusive com o bigode. Super volta, pô! É hoje que o Super volta, pô! Bom, vamos lá pra dentro então, galera. Até mais, pessoal. Bom filme pra vocês também. Assim que vocês conseguirem, espero que vocês assistam também Liga da Justiça. Falou!